Agora o papo é mais do que sério. Redução da maioridade penal. Qual que é a sua opinião? Será que vale a pena? Isso não se fala em outra coisa, está em discussão essa semana, a gente só ouve isso nos noticiários. Vai novamente para votação no Congresso. Será que o certo é colocar esses menores na cadeia? Ou será que é melhor educar? E na entrevista de hoje, um tema polêmico: redução da maioridade penal. Você é contra ou a favor? E para entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, a minha convidada hoje é a promotora de Justiça da Infância e Juventude, doutora Mônica Azevedo. Doutora, obrigada pela presença. E um assunto que hoje a gente ouve muito, todos os dias. É um tema que vai para o Congresso novamente este mês. A redução da maioridade penal. Obrigada, Cris, por essa oportunidade de estar conversando com você sobre esse tema que é da maior relevância. É da minha função mesmo vir aqui esclarecer a todos a questão da maioridade penal. Não é a solução para o problema da violência como se pretende fazer valer. Hoje nós temos uma sociedade onde existe muita violência, sem dúvida nenhuma. Mas a solução para a violência não é reduzir a maioridade penal. Não é retirando eles da rua, colocando em presídios que, a gente já sabe que são superlotados, que isso vai trazer para eles um futuro melhor, Que não vão sair dali piores do que entraram. Existe uma desinformação e essa desinformação precisa ser esclarecida. Hoje nós temos um sistema socioeducativo que prevê já a punição para aqueles jovens de 12 a 18 anos que cometem crimes. As medidas socioeducativas vão desde uma advertência até uma internação, uma privação da liberdade. E em Maringá nós temos aqui o Centro de Socioeducação, onde hoje existem 82 jovens cumprindo privação de liberdade. Portanto, não é a prisão a solução para o problema da violência. Já existe prisão para menores. E já existe um centro socioeducativo para os adolescentes que cometem atos infracionais. E aqueles que cometem atos infracionais não tão graves são colocados num regime de liberdade vigiada. Nós temos aqui em Maringá também um sistema. Os meninos e as meninas são encaminhados a um programa da prefeitura, que encaminha eles, atende as famílias, coloca eles prestando serviços à comunidade e, enfim, monitorando o seu dia a dia para que não cometam mais ilícitos. Então, existe um sistema socioeducativo que atende os meninos e as meninas em conflito com a lei. Não é reduzindo a maioridade penal, colocando esses jovens nos presídios que nós vamos solucionar o problema da violência. O ideal, mas aí tem que mexer numa estrutura, como falou no começo, Brasil, muita coisa que está errado da forma como é, porque seria melhor educar do que punir. Não, sem dúvida nenhuma. A diferença entre a medida socioeducativa e a pena é justamente o objetivo, que a medida socioeducativa principalmente serve para educar. E a pena criminal serve principalmente para retribuir o mal pelo mal. Só que nós precisamos trabalhar com jovens, e jovens têm que ter perspectiva de futuro. Senão, nós estamos matando o nosso próprio futuro. A educação, através de políticas públicas, de acompanhamento, de atendimento à saúde. E, infelizmente, muitos dos nossos jovens que se envolvem em ilícitos têm problemas de saúde mental, têm falta de educação, a grandíssima maioria está fora da escola. Muitos deles vêm de famílias que também têm esse mesmo perfil. São pessoas que abandonaram os filhos, que são famílias totalmente disfuncionais. Então, exigir desse jovem que nunca teve uma orientação, nunca teve uma educação formal, tem problema mental e ainda por cima acaba se envolvendo com a delinquência, acaba se envolvendo com o uso das drogas, seria exigir demais que eles tivessem um outro tipo de conduta. Tirar ele, de uma sociedade, de um futuro, Sim. Então, o que nós precisamos é ter uma outra tipo de atitude, uma atitude de prevenir que esse jovem realmente enverede por uma carreira de delinquência e não jogá-los numa prisão sem nenhuma perspectiva de futuro. Isso só vai aumentar a violência. Então, essa medida, ela é uma medida que acaba iludindo algumas pessoas de bem, pessoas de boa vontade, mas que são iludidas como se fosse solucionar o problema da violência. Ao contrário,
corremos o risco de aumentar e muito a violência, principalmente a violência entre os jovens. Aí fica para você pensar, né? Mais uma vez repetindo, é a promotora de Justiça da Infância e da Juventude, doutora Mônica Azevedo. Será que a sua opinião não mudou depois desse bate-papo? Não resolve. Educar seria a melhor solução do que punir. Doutora, muito obrigada. Pena que o nosso espaço é pouco, porque eu sei que esse assunto nós poderíamos nos estender assim por horas falando. Estou sempre à disposição. Obrigada. Fica já um próximo convite aí para voltar. Obrigada, doutora. Bom, vocês viram a opinião da promotora de justiça, doutora Mônica Azevedo, que é da Infância e Juventude. Não adianta. As cadeias já estão superlotadas. Colocar os menores lá não seria a alternativa correta. Então, primeiro o Brasil tem que passar por uma mudança socioeconômica geral para depois nós pensarmos em colocar esses menores, porque hoje não tem estrutura nenhuma. É para você pensar e refletir sobre isso.